Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela AllTV ao vivo, a TV da internet. Também estamos pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, de início de semana, até a 1 da tarde. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados. 973350038 é o número, mais uma vez, para você anotar por aí, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, 12:01. Semana iniciando, como eu disse por aqui, vamos com saúde, vamos com empenho, com dedicação para as nossas tarefas aí que virão pela frente. Para análise e debate dos assuntos que serão debatidos aqui hoje, que serão discutidos aqui hoje, o ex-vereador, ambientalista, médico, doutor Gilberto Natalini. Tudo bem, Natalini? Bem-vindo mais uma vez, obrigado pela colaboração com a gente. Boa tarde, Mauro, boa tarde a todos, a essa bancada, muito obrigado. Também com a gente aqui na nossa conversa, vamos escalar Pedro Horta, advogado, professor, palestrante. Tudo bem, Pedro Horta? Bem-vindo mais uma vez, obrigado pela colaboração com a gente. Um prazer estar na bancada com todos os debatedores, Godoy, Natalini, que um exemplo, um orgulho aí para a cidade, um ambientalista, um ex-vereador, um médico. Trazer um abraço especial aí da minha irmã Cristina Horta, que foi médica com ele desde os tempos de Diadema. Legal, Pedro Horta, obrigado pela presença. Luiz Fernando Vilaça Meyer, arquiteto urbanista, ele é diretor de operações do Instituto Cordial. Tudo bem, Luiz Fernando? Bom dia, Mauro. Bom dia, pessoal. Tudo muito bem. Boa tarde. Obrigado pela presença. E no nosso time aqui também, para a nossa conversa de hoje, Ricardo Godoy, executivo, CEO e fundador da Sul TV. Tudo bem, Godoy? Olá, é uma honra estar participando aqui dessa entrevista e espero poder contribuir, né, com o meu expertise. Certamente contribuirá. Vamos então aqui ao nosso primeiro assunto de hoje, 12:02. Estamos a 62 dias das eleições e na última semana de convenções partidárias também. A partir de agora acabam os treinos, porque começa a partida, tudo muda em agosto e é dada a largada para campanhas, debates e proposições de ideias. Os, então, pré-candidatos começam a ver resultados de ações políticas e enfrentam com maior fervor manifestações pró e contra eles também, claro. Entre essas manifestações, duas chamam a atenção. A leitura, agora, dia 11 de agosto, da nova Carta aos Brasileiros, que já chega a 700 mil assinaturas em 6 dias, e também a comemoração do bicentenário da independência do Brasil, em 7 de setembro. Vereador Natalini, eu começo com, me permita chamar sempre de você, até pela nossa amizade aqui. A gente conversava fora do ar sobre a sua vida política, né? 26 eleições que você acumula, 8 você disputou, ganhou 5 como vereador paulistano, outras 3 você perdeu, e aquelas 18, né, para somar 26, eleições que você participou aí de colegas no auxílio. Então, ninguém melhor do que você nesse momento para falar a respeito do que é treino e do que é jogo na hora da eleição, né? O que muda agora a partir de agosto? Ô, Mauro, eu realmente tenho uma estrada longa na luta pela democracia no nosso país, né? Eu, desde 70, e participei na época do regime militar, muito duro, muito difícil, mas naquela época, pelo menos a gente sabia quem eram os nossos aliados e quem eram os nossos adversários de verdade. Havia uma divisão de campos, não tinha essa confusão toda que hoje a gente vê. Às vezes você conta com alguém como aliado e você vai ver no fundo, ele não é um aliado, entendeu? Ele é uma pessoa que está jogando contra o processo democrático.
Então, eu nunca vi na minha vida, eu confesso a vocês aqui tem mais 3 colegas de bancada extremamente lúcidos, inteligentes, eu nunca tive uma dificuldade tão grande para me posicionar no Brasil, né? Depois de tantos anos, a gente fez uma guerra danada, uma guerra pacífica para conquistar a democracia brasileira e chegamos nesse fundo de poço, essa coisa terrível, onde os grandes e verdadeiros problemas do Brasil não estão sendo discutidos. Então, o treino está sendo de péssima qualidade, na minha opinião, e o jogo, se a gente não tomar cuidado, esse jogo vai ser totalmente amalucado. Então, eu não sei o que o Brasil vai ganhar com esse processo. De qualquer maneira, nós precisamos fincar o pé na defesa da democracia, do desenvolvimento econômico sustentável, da menor desigualdade social e da moralidade pública. Moralidade pública, esculhambou demais a política brasileira. Então, eu estou observando, acompanhando, verificando, tenho minha escolha para o primeiro turno e tenho minha escolha para o segundo turno, dependendo de como for o jogo. Então, ajudando a manter esses 4 pilares que a democracia brasileira estão corroídos no processo democrático brasileiro. É a minha opinião. Eu fico muito entristecido, porque muita gente deu até a vida para a gente chegar na liberdade que a gente tem, né? Mas gastou a liberdade de uma maneira absolutamente perdulária, e nós estamos num momento muito difícil. O jogo é preocupante na medida em que um bom resultado no jogo depende de um bom treino, e um treino falho aí pode ter acontecido por parte de muitos candidatos, vereador? O mestre Natalini tem razão, viu? Tivemos juntos em várias batalhas aí, eu acho que até no campo das ideias continuamos juntos entrelaçados, né, mestre Natalini? Eu acho que hoje, cada vez mais, a gente tem que estar construindo pontes e não muros, né? E essa eleição, ela passa muito por construirmos premissas de bandeiras que a população tem que estar atentas, bons programas aí de governo, não de construção de projetos políticos só, né? Premissas, porque realmente nome está difícil. Porque você tem até bons nomes, mas o que vem atrás desses bons nomes aí, a gente não sabe com quem contar. Veja, você tem um manifesto até inspirado aí em Gofredo, em 77, inspirado aí em juízes, mas nós, advogados, numa questão do ESAGE. ESAGE é o nosso sistema aí de peticionamento eletrônico. Uma inflexão do tribunal. Veja, o Ministério Público unido, a Advocacia unida, suspensão de prazo por oscilação de sistema, que é quando a gente vai defender um cliente nosso. Oscila, você não tem como fazer a defesa plena do cliente. De suspensão de prazo, coisinha besta. Aí os juízes assinam um manifesto de diálogo. Para suspender 3 dias de prazo, o Tribunal de Justiça se nega. O que adianta assinar um manifesto desse propondo um diálogo pela nação? Quer dizer, quando o Ministério Público, a advocacia quer, assina um manifesto desse, quer dizer, joga no lixo aqueles magistrados que assinaram esse manifesto. Quer dizer, só só para dizer que venceu com a palavra final, está difícil o diálogo. Gente, é um gesto com a advocacia, com o Ministério Público. Você pega, por exemplo, a carreira policial, que é uma carreira de Estado. O policial de São Paulo é o que pior ganha. O policial civil, o escrivão, as carreiras policiais, faz o trabalho judicial do penal inteiro para o Ministério Público e para a polícia e para o judiciário, para o criminal. Não tem nenhuma parametrização salarial, gente. Vamos fazer um gesto. Isso é muito difícil, até aproveitando para reparar, minha corujice pela qualidade do Natalini é tão grande que eu esqueci até de citar o Vilaça. Aliás, Vilaça, que é o nome de um grande jurista aqui, civilista, né? Um grande magistrado que eu for. Desculpa, viu, Vilaça? Pedro Horta, para eu me socorrer da sua experiência também em participação de programas de candidatos, participação de programas de governo, isso também tem a ver com o jogo. A gente está na hora dos programas estarem prontos para irem para o debate, para o confronto de ideias, enfim. Como é que você vê este momento? Porque a gente não vê nem os candidatos muito bem preparados, né? Será que os programas também estão atrasados?
E a população também não dá muita atenção para isso. Fica olhando os nomes, quem é que vai salvar a pátria, quem é que vai... Enfim, como é que você olha todo esse momento? O Brasil vive de sassasmo-temas, né? Chega aos 45 do segundo tempo, um grande nome para arrastar a população em torno e atrás. Mas, veja, o que eu vejo de oferta, até se expondo em tenridade depois de ter sido presidente, você vê o Fernando Henrique ofertando alguma coisa de premissas para sair para a nação ter um plano de governo. O próprio ex-presidente Michel Temer saindo aí para o exterior para suas palestras e dando um quadro de Brasil, ofertando uma carta aos brasileiros aí do que os candidatos devam ter, do diálogo, muito mais acima de nomes, o que deve se fazer o país. O presidente Michel Temer sendo ativo nessa proposta. Eu acho interessante isso. O próprio Natalini, veja, uma carta ambiental aí, e trazendo temas à nação importantíssimos do trabalho do Natalini, quando poderia estar aí se afastando do trabalho e estar pensando em si, estar pensando aí em coisas de si próprio. Eu vejo um trabalho intenso mesmo, não é porque ele está conosco aí no programa, as pessoas pensando em países, né, muito mais do que em si próprios, e que não são candidatos. É importante isso. Outro dia tive uma palestra na Semana do Meio Ambiente, lá na UAB de Pinheiros, onde tenho a honra e o prazer de presidir a comissão do advogado professor, e sou membro da comissão de meio ambiente da UAB de Pinheiros, o Fábio Feldman mesmo, fazendo uma construção rica e densa sobre meio ambiente. Prefeitura aqui de São Paulo fazendo um gesto com a Secretaria de Mudanças Climáticas, com o nosso amigo Antônio Fernando Pinheiro Pedro, aliás, citado aí em documento da ONU como uma das referências, e a Patrícia Iglesias também como uma das referências de meio ambiente no país. Importante contribuição. Eu não estou vendo sendo chamado aí, não é só por um candidato, por vários, para ver os compromissos com o país, né? Tivemos a perda ontem do João Paulo Diniz, aí, meus sentimentos à família, que falava de esporte como alto rendimento para medida inclusiva da população. Importante papel. Eu acho que está faltando um pouco de conteúdo e compromissos aí dos candidatos em pensar em medidas para sair, medidas econômicas importantes que devem ser tomadas pós-pandemia. Eu acho que é muito mais conteúdo do que nomes, né? Luiz Fernando Vilaça, o que está faltando neste momento em que o treino acaba e começa realmente a valer tudo aí na corrida para todos os cargos que estão em disputa esse ano? A gente está discutindo muito, a sociedade está discutindo muito sobre democracia, né? Realmente, a gente está num ponto de discussão muito triste até, assim. A gente tem que estar defendendo a democracia, isso devia ser dado, devia ser óbvio. Quando a gente começa a falar sobre planos de governo, de fato, e como isso depois se desdobra em gestão, aí a gente devia estar falando sobre políticas baseadas em evidência também, que a gente não está nem discutindo sobre isso. Sabe? A gente, no Instituto Cordial, a gente trabalha com pesquisa para ajudar na elaboração de política pública. Então, quando a gente não vê as discussões sendo feitas nesse campo, sendo feitas só no campo político e como os partidos estão se relacionando e tal, dá uma aflição do quanto para que lado que a gente vai, né? E aí tem muitas coisas que a gente precisava estar discutindo, desde das grandes políticas de desenvolvimento mesmo, mas passando também por outras políticas que não estão nem em pauta, as políticas de mobilidade, questões de segurança viária, questões de desenvolvimento econômico de forma territorializada também, então quais partes e quais tipos de política que a gente faz. A gente teve ao longo aí de décadas investimento em vários estados para que a gente tivesse uma distribuição de renda e distribuição de empregos de forma mais equitativa também em várias regiões, também no Nordeste, com implantação de novos portos. A gente não está falando sobre desenvolvimento, a gente não está falando sobre nada disso. Então, é um tempo, e isso não quer dizer que a gente não tem que discutir sobre democracia. A gente tem que manter as instituições fortes, a gente tem que estar como sociedade aqui, acho que a bancada está muito alinhada, né, nessa chave de que não tem discussão. Se a gente não tem democracia, a gente não tem Estado que consiga pensar no desenvolvimento de forma equitativa para a sua população. Então,
Eu espero que agora, de agosto para frente, isso seja cada vez mais reforçado e dado de que a gente está partindo das bases democráticas, as instituições elas têm que se posicionar dessa forma, e daí daqui para frente que a gente discuta de fato sobre o que o país precisa. Né? Se a gente não discutir sobre isso, a gente vai estar rodando em falso. E aí que as políticas elas sejam baseadas muito no conhecimento acumulado que a gente tem, no debate intersetorial, que a gente tenha políticas que sejam, e programas de governo que sejam debatidos com a sociedade de forma transparente, que a gente tenha esse espaço de diálogo para construir bases para a reconstrução de várias coisas que foram desmontadas, né? E aí o Natalini, grande referência e pessoa super importante, falando sobre questões ambientais e tal, e se a gente vai discutir sobre o que está acontecendo no país de destruição do meio ambiente, se a gente não fala sobre isso também, para que lado que a gente vai nos próximos anos, né? Então, eu espero que a gente tenha esses dois caminhos agora, nesses próximos meses. Ricardo Godoy, se olhar sobre esse momento, começou o jogo, começou agosto, e os pré-candidatos, agora candidatos, saíram do treino e foram para o jogo. Eu acho que com o advento da internet, bagunçou o jogo completo. Isso foi o que aconteceu nas eleições passadas e continua acontecendo. Não só também da internet, mas a evolução da tecnologia como em si. Por exemplo, hoje as pesquisas, com o uso de chatbots, você fica direcionando e pressionando a população a dar a sua resposta de acordo com aquilo que a pessoa quer da pesquisa. O ser humano, ele sempre fala o que pensa, mas lá no fundo ele vai fazer o que sente. Por isso que dá essa sensação de que não está nada formado, porque ele pode até participar de uma pesquisa e falar o que pensa, o que é politicamente correto, e eu acho que dos dois lados, como a gente está falando de uma eleição polarizada, todo mundo tem a sua preferência, sabe os defeitos dessa preferência e também sabe as qualidades. Então, ele tem vergonha de se expor e ser ridicularizado, seja por um lado, seja por outro. Então, só mesmo lá na hora da caixa de fazer o seu voto é que você realmente vai fazer aquilo que você já escolheu. Não é uma coisa que você quer discutir com a maioria, principalmente a maioria da população. Então, eles vão estar muito sintomáticos a ouvir de várias vertentes, seja da internet, do rádio, da televisão, e também do meio que ele vive, para poder fazer a sua última decisão. Obviamente que as pessoas que são mais esclarecidas, engajadas, elas já têm a sua própria opinião, não precisa nem falar nada. Mas a grande massa que ainda está no termômetro, está no desespero, vou para que lado? Para a esquerda ou para a direita? Ela vai definir isso no final. Por isso que dá essa sensação que está tudo despreparado, pelo menos é a minha opinião. Muito bem, 12h17. Agora a gente segue com o programa Gente que Fala, mais um tema por aqui. Estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, deve anunciar hoje uma série de programas do pacote de 2 bilhões e 300 milhões de dólares para ajudar a combater efeitos das mudanças climáticas no país. No fim de semana, o país viveu ao mesmo tempo as enchentes no Kentucky, que mataram 26 pessoas, e o maior incêndio do ano na Califórnia, que já levou mais de 2.000 pessoas a deixarem suas casas por lá. Os fenômenos extremos estão associados ao aquecimento global, que, do mesmo modo, tem causado recordes de calor na Europa e de estiagem aqui no Brasil. Vereador Natalini, muito bem, 2 bilhões e 300 milhões de dólares é dinheiro pra caramba. Muito bem. Bom, o presidente Biden tem várias promessas de campanha para combater as mudanças climáticas, a gente acompanhou isso ao longo da campanha dele, para eliminar retrocessos de Donald Trump nessa área. Ele precisa de apoio para a execução desse pacote de medidas que ele mesmo anunciou na semana passada e que não vai ser fácil. Ele mesmo, nas palavras dele, disse que estamos diante de uma ameaça existencial, e o curioso é que, mesmo com tudo isso, com a necessidade de enfrentamento do problema, que todo mundo sabe que existe, isso segue sendo uma questão ideológica, em vez de ser uma bandeira de todos, segue sendo uma questão ideológica, e por conta disso ele vai enfrentar dificuldades para executar o que ele pretende.
Está fechado seu microfone, Natalina. A gente fica feliz de ver o governo americano com essa tendência, né, com essa decisão de colocar recursos econômicos para mudar o padrão de energia, o padrão de consumo, o padrão de produção naquele país. É muito importante isso para o mundo, né? Lembrando que o Trump era aquele negacionista terrível que tinha lá, que dava um desespero na gente de ver as posições do Trump. Também nós temos notícia que a China a continental, ela tem também tomado muitas medidas, né? Que vão no sentido da sustentabilidade. O governo chinês, a sociedade chinesa tem feito esse movimento. A Europa, a partir da Alemanha, mas a Europa como um todo, também tem mudado seus padrões. O restante do mundo, a África, a América Latina, estão patinando mais. E isso nos preocupa muito. Por quê? Porque não dá mais tempo de ficar conversando, não dá mais tempo. O momento de hoje é o momento da emergência climática. A emergência climática está mostrando a sua cara, né? A Europa teve aquela monte de gente que morreu com a onda de calor. Você vê os Estados Unidos, de um lado um fogo terrível, do outro lado chuva que destrói tudo, né? E o povo no meio morrendo, perdendo as coisas, o prejuízo econômico é enorme. Aqui no Brasil, nós temos isso toda hora, em todo canto. Então, não dá mais tempo para ficar com firula. Hoje eu estava ouvindo um jornal de uma rádio e eu vi um comentarista dizendo que vai ter uma grande reunião do agronegócio agora em São Paulo, um seminário enorme, onde eles vão tentar se alinhar e acabar aquela dualidade entre o agronegócio negacionista e o agronegócio que entende que é preciso tomar uma medida. E é possível você aumentar a produtividade, você produzir mais, vender mais, aumentar os ganhos do agronegócio sem derrubar mais nenhuma árvore, sem fazer destruição. Não é preciso jogar esse mundo de agrotóxicos cancerígenos que estão jogando em cima da comida que nós comemos. Então, a nossa luta, né, é para romper a barreira da consciência daqueles que ainda resistem. E resistem porque desacreditam, tem aquelas correntes negacionistas, e outros resistem porque acham que vão perder dinheiro. A oportunidade que tem com a economia verde, não é? Com a bioeconomia, por exemplo, na Amazônia, são oportunidades que não têm limite, são enormes as oportunidades. Então, nós que estamos aí como verdadeiros pregadores, né? Agora, tem muitos pregadores hoje, né? Está aumentando o exército de sacerdotes da ecologia pelo mundo afora, tá certo? A gente entende que a humanidade muda o seu padrão de consumo de energia, de consumo de bens no geral, de produção, de exploração dos recursos naturais, ou muda rapidamente, ou nós vamos chegar a uma situação irreversível onde quem vai pagar o pato somos nós mesmos. Nós e os outros seres vivos que moram aqui, porque o planeta vai continuar. Né? O planeta vai continuar. Então, a ciência tem avançado muito, a gente tem visto muita descoberta revolucionária no campo energético, no campo da biodiversidade, da bioeconomia. Bom, enfim, é possível e o exemplo americano é muito bom. Eu fico muito sentido que o Brasil, que poderia estar liderando todo esse processo como um grande líder mundial desse processo de desenvolvimento com sustentabilidade, está nesse leco-leco de entregar a Amazônia para o crime organizado, de jogar mercúrio no rio feito pelos garimpeiros do crime organizado. Aqui em São Paulo, as matas aqui de São Paulo caíram muita coisa, eu denunciei com aquele dossiê que você já teve conhecimento, e agora a Grande São Paulo, Itapecerica da Serra, toda aquela região do Cinturão Verde está sendo jogado no chão. Sabe quem está derrubando? O crime organizado para fazer loteamento em conluio com muitos agentes públicos que permitem ou fecham os olhos para que isso aconteça. Então, nós estamos vivendo o atraso quando deveríamos estar vivendo a vanguarda. É uma luta, isso é uma luta que a gente vai morrer e essa luta vai continuar.
a humanidade precisa tomar vergonha na cara e sair desse marasmo, dessa coisa horrorosa, desse atraso que é destruir, tentar viver destruindo tudo. Dá tempo de virar esse quadro? Por aqui, Natalina? Não entendi o que você falou. Dá tempo de virar esse quadro por aqui? Pelo Brasil? Sim. Sim, dá tempo, dá tempo. Se a gente tiver uma mudança de governo agora e o próximo presidente que vier não for o que está aí, porque o que está aí, ele não acredita nisso e ele também tem relações muito espúrias com gente da destruição. É aquela visão antiga que os militares tinham, que era preciso derrubar as coisas da Amazônia, dizer integrar, povoar a Amazônia de uma forma predatória. Nós não podemos fazer isso. Não é só a Amazônia. Todos os biomas brasileiros estão sob estresse. Você vê o Pantanal. O Pantanal está seco, não é? Porque está sob estresse. É possível a gente tomar vergonha na cara, desculpe o termo assim, bem popular, né? E revertendo esses processos, né? Agora, é claro que tem que ter uma outra visão de desenvolvimento do Brasil, aquilo que eu falei no começo do programa. Desenvolvimento econômico, sim, vírgula, com sustentabilidade. Existem meios para fazer isso, ninguém vai perder dinheiro. É uma questão só de você se readaptar, readaptar o processo de produção. É possível. Dinheiro, né? Então, dinheiro, né, Nataline? Porque o que acontece lá nos Estados Unidos, esse pacote que foi anunciado pelo Biden na semana passada e que os primeiros programas vão ser anunciados pela vice-presidente, 2 bilhões e 300 milhões de dólares, são 12 bilhões de reais, é muito dinheiro. Nós não temos esse dinheiro por aqui. Dá para fazer sem... Nós não temos esse dinheiro todo, é verdade, certo? Nós poderíamos fazer com pouco dinheiro e ainda estamos perdendo dinheiro oferecido por muitos financiamentos exteriores, porque o governo brasileiro deu uma de galo de briga e resolveu brigar com quem poderia nos ajudar a mandar dinheiro. Dinheiro no mundo, existe dinheiro no mundo para ajudar nessas questões, existe. Agora, a gente tem que fazer um gesto para que o dinheiro venha, porque ninguém vai dar dinheiro para você despejar e continuar destruindo a floresta como está acontecendo. Não os 2 trilhões de dólares do Biden, nós nunca vamos ter isso, tá certo? Mas nós podemos nos reorganizar de uma maneira que o pouco dinheiro que a gente tenha seja investido em coisas que tenham a palavra e as ações de sustentabilidade dentro dela, a construção de casas populares, o investimento em energia solar, o investimento em ônibus com motores elétricos nas cidades. Muita coisa pode ser feita, entendeu? Coisas que, inclusive, vão render lucro para quem fizer. Mas é preciso ter o exemplo e ter as propostas. 12h27, agora a gente vai para o próximo tema aqui no programa Gente que Fala, ao vivo pela UOL-TV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Pedro Horta, a presidência e a Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo negaram um pedido da OAB, aqui regional, né, para suspender prazos processuais por 3 dias entre 18 e 20 de julho, em razão de problemas técnicos no sistema de automação da justiça. Esse sistema apresentou instabilidade na semana passada, em decorrência da migração de data center e também de atualizações. E para o TJ de São Paulo, a alteração da regra vigente, com previsão de suspensão indistinta de prazos, poderia ocasionar prejuízos às partes que já tenham, eventualmente, se beneficiado de preclusões processuais. Bom, primeiramente, o que aconteceu com o sistema de automação da justiça? Isso foi entre 18 e 20 de julho. A gente já está em 1º de agosto, está normalizado? O que aconteceu? Como é que está agora? Então, o Tribunal de Justiça, com essa medida, afeta não só 400 mil advogados do Estado de São Paulo, mas todos os advogados que têm processos do Brasil inteiro aqui. Afeta os cartórios de polícia civil, porque os inquéritos são abastecidos pela autoridade de polícia judiciária, os delegados, os escrivães que atuam em processo, mas muito mais do que isso, o sistema ele vem flutuando aí já há meses. A audiência, obviamente, quando ela é feita e o processo ele é denso, 400, às vezes 500 folhas, 1000 folhas, ninguém vai baixar um processo desse tamanho e printar um processo desse, até por medidas ambientais, em homenagem a todo o trabalho do ambientalista da qualidade de Nataline, e
também porque isso encarece o custo do processo para o jurisdicionado, que é nosso cliente. E outra, no curso de uma audiência, quando há uma flutuação por mais de 60 minutos, é obrigado o tribunal, por orientação do Conselho Nacional de Justiça, ele encerrar a audiência e certificar em cartório. O sistema ESAG é um sistema eletrônico que faz com que o tribunal faça todo o andamento eletrônico do processo. Pois bem, o Conselho Nacional de Justiça quer que funcione por um outro tipo de sistema, que realmente é o que está funcionando no Brasil inteiro. Para nós, advogados, aqui é um grande prejuízo, porque eu acho que qualquer migração de sistema ela tem que ser feita parametrizando o anterior. Normal é um feijão com arroz. Pois bem, essas flutuações de sistema, quando ocorrem, o tribunal deve certificar que, durante aquele dia, não ocorreu o regular funcionamento do tribunal e restituir prazo. E eles têm se furtado a fazê-lo, apesar do Ministério Público e a advocacia representada pela Ordem dos Advogados já ter feito um requerimento nesse sentido. Vivemos um reflexo do quê? Da inflexão, da falta de diálogo. Foi o que eu disse no tema anterior. Não adianta assinar carta aos brasileiros, vários magistrados, junto com a advocacia e a sociedade organizada, e num sistema, numa bobagem do dia a dia da advocacia, se negar ao judiciário a suspender o prazo de 1, 2 dias e restituir esse prazo para a sociedade civil, que se socorre do judiciário, que paga custas. Quer dizer, um mau exemplo sendo dado pelo Poder Judiciário em fases que há que se ter o diálogo na sociedade organizada. Uma bobagem. Quais os prejuízos aqui, Pedro Horta? Perda de prazo. Isso se traz um reflexo para a advocacia, para o cliente que fica sem a representação devida dentro do processo legal, do Ministério Público, que atua como fiscal da lei, na Polícia Judiciária, às vezes, por conta de um acúmulo de serviço, ele não tem o dia inteiro para ficar fazendo um processo, restituindo, cai sistema. Realmente é muito difícil, e às vezes até um problema funcional, porque no curso de um inquérito ele é representado na corregedoria o funcionário. Então, sabe, hoje, essa falta de diálogo que se reflete numa polarização política, veja, é o que todos da mesa de debate vêm dizendo, é muito difícil nós aqui que temos uma representatividade na sociedade, construirmos essa bandeira de diálogo. E o melhor exemplo era numa questão boba de sistêmica de ESAG. Hoje, você, para fazer advocacia, você tem que socorrer o sistema, não é mais no papel. Sim. Até poderia, numa falta de sistema, se voltar ao recurso do papel e a digitalização depois, porque no Código de Processo Civil ainda tem a figura do fax, e há o fax no gabinete do juiz, e há o protocolo ainda do papel para sistemas como se faz hoje. Mas ninguém quer fazer essa revolução besta nesse sistema, né? O que eu acho que o tribunal poderia era escutar a Ordem dos Advogados e as manifestações que os advogados têm feito. Vai ser uma enxurrada de discussão no Conselho Nacional de Justiça, no momento em que deveríamos estar despejando nossa energia para trazer alguma contribuição para a sociedade, para construirmos uma ponte de diálogo aí no pleito eleitoral, que é muito necessário, né? A pergunta que eu estava iniciando, e você acabou já dando a resposta, eu ia te perguntar os prejuízos para os advogados e para as partes aí nos processos, mas você já acabou respondendo. Agora, o TJ, ele, como eu destaquei aqui na nossa nota no final, segundo o TJ, poderia haver prejuízos às partes que tenham se beneficiado de eventuais preclusões processuais. Preclusão é quando uma das partes perde o tempo no processo, né, de manifestação, não aprecia as normas daquele momento, né, do processo. Isso se chama preclusão. Por que haveria esse prejuízo, segundo o TJ? Há o prejuízo pelo seguinte: em sede de audiência, por exemplo, oscilou o sistema.
você não consegue fazer a defesa da parte porque você não tem acesso aos autos eletrônicos na hora da audiência. Então, você faz uma defesa técnica não com toda a base de olhar os autos no momento que você está fazendo, por exemplo, no direito penal, a inquirição, as perguntas à parte contrária. Numa audiência civil, você não tem acesso aos autos, porque é muito você está fazendo uma defesa numa contestação em prazo final. Há uma necessidade, um protocolo eletrônico que oscila o dia inteiro, como oscilou nesses dias aí. 1, 2, 3 dias. Agora, no período eleitoral, por exemplo, que você tem um pedido de certidões. Fala-se nesses 3 dias de oscilação, mas eu, por exemplo, estou com um pedido de certidão de um registro de candidatura, eu milito no eleitoral também. Eu estou desde o dia 19 de julho, a certidão não sai de primeira instância do candidato. Então, veja que desde o dia 19 de julho. Então, os prazos de registro de candidatura vão até o dia 15 de agosto. Se sai, por exemplo, que o candidato tem um apontamento, eu tenho que pedir uma outra certidão que é de objeto e pé. E se não sair no prazo, ele perde o registro de candidatura? Perde. Então, é muito difícil. E o cartório não faz manualmente mais. Então, realmente, essa inflexão do tribunal é um péssimo serviço à sociedade. É uma vaidade, veja, Mauro, uma vaidade que não contribui com o processo. Esse que a gente costuma dizer, né? Entre esse vermelho, o verde e o amarelo, o que o povo está precisando, entre a ordem e o progresso, o povo precisa do progresso. Entre o armamento e o desarmamento, o que o povo precisa é a carteira de trabalho na mão. Entre quem vai ganhar e quem vai perder, o povo precisa do prato de comida. É isso que o povo precisa. Entre o plano de governo, o plano de ação, o plano político, o que o povo quer é andar para frente, comida, prato de comida. E cabe entre nós, que temos uma certa representatividade na sociedade, é trazer essa solução e nós não podemos perder. Olha, eu vou te dizer, Nataline, com muito mérito, muito merecimento, poucos daqueles que receberam merecem tanto quanto Nataline receber um título de cidadão paulistano como ele vai receber. Momento importante para ele deixar uma carta aos paulistas aí do que em seu discurso, em seu pronunciamento, do que deve ser feito nesse... Até sugiro, viu, Nataline? Perdoe o atrevimento, é que eu sou teu fã. Do que deve ser feito no processo eleitoral aí, viu? Aproveite esse momento. Estarei lá nas galerias para aplaudi-lo como sempre. Ok, então. 12h37 agora, a gente vai fazer uma breve pausa, mensagem do nosso apoiador, intervalo, um golinho de água para cada um, a gente já vem aí de volta para a sequência dos próximos assuntos. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis. Porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 22 minutos para 13h, programa Gente que Fala de volta pela AllTV, a TV da internet. Também estamos pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Luiz Fernando Vilaça Meyer, vamos falar sobre o seguinte: o estudo Potencial de Ampliação do Espaço Público para as Pessoas, análise do leito carroçável excedente na cidade de São Paulo, feito pelo Movimento Inovação Digital e pelo Instituto Cordial, aponta que uma área de cerca de 227 hectares no município pode ser disponibilizada para ampliar o espaço público por meio de intervenções viárias de aplicação simples. Para essa conclusão, foi usado um método de análise que levou em conta 3 variáveis centrais: largura do leito carroçável, que é onde circulam os veículos, onde os veículos são estacionados, né? A largura da calçada e o número de faixas de tráfego.
Bom, Luiz Fernando, 227 hectares são 2.270.000 metros quadrados, até é difícil imaginar que tamanho de espaço é esse aí. Qual que é a ideia nessa transformação? É dar mais espaço para pedestre, mais espaço para movimentação de veículos? Qual que é a proposta? Esse espaço, primeiro, é muito importante a gente saber que as cidades todas, elas estão em disputa, né? O espaço é muito disputado por vários tipos de uso e vários tipos de usuário para fazer os mais diversos tipos de atividades nas cidades. Então, sempre que a gente fala sobre qual é esse espaço, para que ele é alocado, envolve uma discussão política de para que a gente entende a cidade, como a gente entende a cidade, para que ela serve. Então, quando a gente chega nesse resultado, tem mais de 2 milhões de metros quadrados de espaço de asfalto, que mesmo sem tirar a faixa de rolamento, só ajustando a largura das faixas de rolamento ali, as faixas de tráfego de uma pista, sobraria 2 milhões de metros quadrados para a gente fazer outras coisas. E que tipos de outras coisas a gente pode fazer? Primeiro que a gente tem 40% das calçadas da cidade de São Paulo não tem a largura mínima definida em lei, de pelo menos 1,90 m, que já é bastante estreito, para que as pessoas possam andar, para que um cadeirante possa andar de forma adequada, de que uma pessoa idosa possa andar de forma adequada, de que uma criança não circule pelo asfalto para poder andar pelas ruas da cidade. Então, a gente já não tem calçadas, isso sem falar sobre os desníveis, os degraus, os buracos e todos os outros tipos de problemas nas nossas calçadas. E a cidade tem 18 mil quilômetros de ruas. É uma infinidade, é gigantesco, a cidade é muito grande. Então, a gente pode usar esse espaço em vários lugares na cidade, isso está disperso pelos vários distritos e subprefeituras da cidade de São Paulo, para implantar calçadas mais largas, fazer alargamento de calçada onde tem mais circulação de pessoas, a gente pode fazer ciclovias, ciclofaixas, a gente pode fazer estações de bicicleta compartilhada, a gente pode ter espaço para fazer arborização urbana, né? A gente discute muito sobre a questão do meio ambiente. A arborização urbana no espaço público é fundamental também para lidar com o aquecimento global, e a gente fala muito pouco disso. Então, isso é uma política que devia também ser reforçada. Para quem é da cidade de São Paulo, isso é muito, muito fácil de ver o quanto os vários bairros são arborizados de forma muito discrepante. Então, as áreas da Zona Leste, elas são muito, por exemplo, pouco arborizadas. Mobiliário urbano, tem uma série de elementos urbanos que a gente pode colocar nesse espaço. E isso, o que a gente trouxe no estudo, não é nem tirando estacionamento de veículos ou reduzindo a quantidade dessas faixas de tráfego, é só ajustando. Então, estamos sugerindo uma mudança de paradigma nesse estudo. É só ajustando para as larguras das faixas de rolamento conforme são definidas nos manuais de desenho urbano. Em que medida a Prefeitura de São Paulo tem se aproveitado ou tem se apropriado, né, desses estudos de vocês aí do Instituto Cordial para colocar em prática? Então, a gente vem fazendo uma série de estudos em parceria tanto com a Prefeitura de São Paulo quanto com outras prefeituras do Brasil, sempre ajudando na política pública de mobilidade, de segurança viária, para que sejam definidas medidas e programas e políticas com base em evidências. Então, alguns exemplos. Na cidade de São Paulo, na prefeitura faz a frente segura, que a gente chama, que são aqueles bolsões de retenção, antes da linha de retenção ali do semáforo, onde os motociclistas saem na frente dos carros, né? E a gente fez um estudo mostrando qual era a efetividade dessa intervenção para a segurança viária. E a gente mostrou que onde foi implantado essa intervenção, reduziu em 20%, evitou 20% a quantidade de acidentes de trânsito. Então, esse foi um estudo. E isso ajudou no embasamento científico para o plano de ação do Plano de Segurança Viária de São Paulo, definir mais 300 frentes seguras pela cidade. Outro estudo esse estudo mesmo que a gente fez agora sobre a largura excedente, um exemplo bom é a faixa azul que tem na 23 de maio. O estudo saiu depois da implantação da faixa azul, mas é um tipo de intervenção que pode ser feita também, né, onde você reduz a largura das faixas de rolamento e aí o espaço excedente, você pode fazer essa faixa de circulação prioritária para os motociclistas. Outros estudos que a gente fez de mapas de pontos críticos de segurança viária também ajudam a definir intervenções prioritárias para a segurança. O Natalini, enquanto vereador, não é, ele tratou muito dessa questão das calçadas, não é, vereador Natalini? Dos problemas que nós temos aqui, que foram destacados pelo Villaça.
dessas irregularidades e calçadas estreitas, 1,90 já é pouco, e, enfim, todos esses problemas de uma cidade tão grande e que a gente não encontra solução. Vereador Natalini, esse modelo que nós temos de calçadas aqui, em que o proprietário do seu imóvel é o responsável pela conservação da calçada, também funciona assim em Nova York, que é um dos grandes exemplos de mobilidade adequada no mundo. Por que lá dá certo e aqui não dá? Seu microfone, vereador, está fechado. Aqui a nossa cultura é das pessoas, muitas vezes, não assumirem as suas responsabilidades. O programa Passeio Livre, o Luiz deve conhecer bem isso, nasceu conosco lá no meu gabinete com o arquiteto Zé Renato Melhem. E nós tínhamos um grande seminário e o Zé Renato tinha vindo de Barcelona e trouxe a proposta para São Paulo. E aí, quando o Serra ganhou a eleição, nós apresentamos a proposta, foram feitos 1.200 quilômetros de programa Passeio Livre na cidade de São Paulo, que melhorou bastante aquelas calçadas. Agora, como ele disse, são 31 mil quilômetros de calçada em São Paulo, então não deu nem para o cheiro. Eu acho que... Eu tenho um projeto de lei lá, que é bem polêmico, eu não consegui aprovar porque é polêmico, que era assim: a prefeitura assumia as calçadas, porque as pessoas não fazem as reformas, e quando faz, cada um faz na porta da sua casa, fica tudo picadinho, horroroso, horroroso. Então, a prefeitura assumiria, a prefeitura faria, nós falamos 5 projetos, porque não dá para fazer um só, porque tem calçadas muito diferentes, a cidade é muito díspare. 5 projetos, a prefeitura implantaria rua por rua e mandaria a conta para o dono da casa num boleto em 12 vezes. 12 vezes. Por causa dessa cobrança compulsória aí, 12 vezes, foi que o projeto encrencou na Câmara e o pessoal não quis aprovar. Mas eu tenho certeza que, se isso for... Era como era o asfaltamento antes, lembra? A prefeitura asfaltava a sua rua, mandava um boleto. Foi há pouco tempo atrás que acabou aquele boleto do asfalto. Mas a prefeitura sozinha, o dinheiro público, não consegue reformar as calçadas todas. Então, poderia fazer uma coisa planejada, em grande escala, ficaria mais barato, e o dono da casa contribuiria com uma porcentagem na reforma. A calçada ficaria toda igual na rua. É o projeto nosso, está lá para votar em segunda, nunca consegui votar. Vilaça, só para a gente encerrar esse tema aqui, bem brevemente, para a gente seguir aqui para o assunto do Ricardo Godoy, aquela proposta antiga de a gente enterrar toda a nossa fiação, acabar com esses postes, esses cabos todos expostos de forma tão feia na cidade de São Paulo, isso um dia vai virar realidade? Bem breve. Tendo interesse político e porque isso é uma disputa de quem paga essa conta, né? E algumas regiões da cidade começaram a ter isso por interesses ali de comerciantes e algumas associações locais que têm interesse em de alguma forma, viabilizar isso. Como política pública, a gente devia pensar isso pelo menos no longo prazo e ir fazendo isso aos poucos. Isso vem sendo feito, mas aos trancos e barrancos, assim. E isso envolve muito uma questão complexa de gestão do subsolo, que é uma coisa que também pouco se discute e que está sendo melhorado dentro da administração faz vários anos, mas é um desafio grande técnico também. Agora sim, 12 minutos para 1h, vamos seguir aqui para o assunto do Ricardo Godoy, sobre uma pesquisa encomendada pela Roku, plataforma que agrega mais de 5 mil canais de streaming e que chegou ao Brasil em 2020, e revelou que 75% dos brasileiros usam plataformas de streaming todos os dias, sendo que 88% dos entrevistados já viraram a noite maratonando uma série. Segundo analistas, à medida que o streaming se torna mais acessível com melhor conexão de internet e diversificação de conteúdo, os consumidores vão aumentando. Como é que está esse mercado, Godoy, e o que vem por aí com o 5G? Bom, o mercado está em completo desenvolvimento, né? Assim, falando mundialmente, são mais de 1 bilhão de TVs conectadas, né? De celular, então, muito mais, né? No Brasil também tem essa pesquisa e vários índices do YouTube e outros, todo mundo migra, né, para o streaming. O streaming é um caminho sem volta, porque o broadcasting é muito caro manter. E, às vezes, ela peca, o sinal dela não chega onde tem que chegar. Se você pegar uma TV
e for para o interior aqui de São Paulo, você já não consegue assistir TV aberta, você tem que pagar TV a cabo para poder ver uma TV aberta, né? Então, e com a internet, isso não, o sinal ele já se propaga, mesmo no 4G, imagina no 5G, né? Fora isso, essa mudança de poder interagir, de ter interatividade no conteúdo, como tem no meio digital, né? As métricas e agregar também a inteligência de negócios, como o e-commerce, tudo isso é um caminho, é uma construção que não dá para ir pelo broadcast, né? Então, isso tem uma evolução muito grande. E, querendo ou não querendo, com o advento do Covid, toda aquela restrição, aquela quebra de paradigma que a gente tinha com a mudança de comportamento, acabou, porque as pessoas começaram a ter que consumir pelo meio digital, seja um iFood, né? Ou comprou a roupa pela primeira vez e teve uma boa experiência, e hoje, se você vê no próprio varejo, reflete muito a evolução do meio de compra. Quer dizer, esse é o cenário que o streaming é um caminho sem volta, né? Porque a melhor forma de você estar trabalhando com conteúdo é por meio de vídeo, seja on demand ou live, né? Você vê a rádio, a evolução da rádio agora é como a gente está aqui, né? Um olhando para o outro, né? Então, isso é uma evolução. Faça aqui meu convite para você, se você quiser ter um canal na Soul TV, né? A gente já está com mais de 150 canais de TVs, de CNN, Record News, vários canais regionais que até então não queria mais estar no braço de ser uma coligada de uma grande emissora, migrou para a Soul TV. Então, ela tinha um alcance limitado daquela região e passou a ter, com a Soul TV, um alcance mundial. Porque eu tenho gente em Hong Kong que assiste a Rede TV, eu tenho gente que está na Europa, que entra num canal do Nordeste para ver forró. Às vezes eu acho que o cara não entende nada, mas a música mexe com as pessoas, né? Então, eu acho que essa quebra dessa barreira, essa difusão que o meio da internet permite, com toda essa inteligência de dados, é o caminho natural. Você destacou o caminho sem volta do streaming. Houve um momento, há alguns anos, em que as operadoras queriam limitar o tráfego no Wi-Fi, ou seja, hoje nós temos um tráfego ilimitado e isso para o streaming é fundamental, porque você vai pagar por um pacote de dados no Wi-Fi, isso vai realmente trazer muitos problemas para o consumidor de streaming. Se isso vier a acontecer, ou existe a possibilidade disso acontecer, qual é o caminho que nós teremos? Eu acho que a tecnologia ela evolui, mas ela depende da evolução das pessoas, da sociedade, né? Por isso, mesmo quando se fala em inclusão digital, você vê, a minha plataforma ela é gratuita. Eu já enxerguei que, vai chegar uma hora que o cara não vai conseguir pagar Netflix, fulano de tal, fulano, beltrano, cicrano, a conta vai ficar cara. Então, eu acho que o bom senso e, obviamente, ter aí as cabeças pensantes buscando um caminho de não permitir certos tipos de usuras. Você vê que a gente tem problema em tudo quanto é lado, né? O nosso amigo aí falou do judiciário, a visão limitada, a gente falou da visão limitada da parte ecológica, do urbanismo, da tecnologia. Quer dizer, a gente precisa melhorar também como ser humano, né? Então, acho que esse daí é o bom caminho. O bom senso é o melhor caminho de todos. Vamos para as perguntas da nossa audiência, faltando 7 minutos para 1h. O Ricardo está com a palavra, então eu começo com você. O Rodrigo Monteiro está no Facebook, Ricardo Godoy, ele quer saber o que muda no streaming, principalmente de eventos ao vivo com o 5G. O que muda com o 5G, principalmente nessa questão dos eventos ao vivo? Aliás, o 5G, vou fazer uma pergunta minha agora aqui, o 5G vai decretar a morte do Wi-Fi, não? Não. Existe uma coisa assim, né? Nunca tem uma coisa que realmente vai substituir tudo. E o streaming, eu falo hoje é o caminho, amanhã pode não ser. Mas o maior desafio mesmo é fazer ao vivo. É você poder chegar para uma pessoa e falar assim, entre 5 milhões de pessoas, exatamente agora, nesse mesmo segundo. E aí, o desafio é muito maior do que só 5G ou de streaming. Tem CDN, tem um monte de tecnologia por trás que impacta nisso. A Soul TV, ela é uma plataforma de TV streaming. Então, a gente tem realmente os 150 canais, se você entrar, ela é ao vivo. Ao vivo,
e também ao vivo quando você está transmitindo, porque eu simulo o ao vivo nos canais, além de ter o VOD, o e-commerce e uma rede social, tudo junto, né? É um desafio muito grande, mas é o caminho sem volta. Se você for investir milhões em broadcast e for investir milhões na internet 5G, você vai gastar muito menos ou vai ter muito mais. Então, por isso que eu falo que é um caminho sem volta, né? Pergunta aqui também agora, Pedro Horta. A Juliana Rocha está no Instagram e quer saber de que modo o fim da exigência da informação do prazo de validade em vegetais frescos embalados pode ser benéfico. Você está fechado aí, Pedro. A gente está... Você está com o microfone fechado. A pergunta aqui vai buscar aquela sua experiência enquanto você atuou no CEAGESP. Hein, Pedro? Acho que você não está me ouvindo. Vamos fazer a pergunta aqui do Nataline, depois o Pedro volta. Nataline, a Adriana Mesquita... Pedro, está ouvindo aí? Estou. Vamos lá. Então, você conseguiu ouvir a pergunta? De que modo o fim da exigência da informação do prazo de validade em vegetais frescos embalados pode ser benéfico? A gente quer se socorrer aqui da sua experiência lá no CEAGESP, enquanto você dirigia o entreposto. O fim da validade eu não acho tão benéfico, né? Só se o produto for péssimo isso, né? Você tem que ter um prazo de validade nos produtos, eu acho, dentro de um padrão fitossanitário discutido na Organização Mundial do Comércio, para mim é retrocesso. Eu não vejo como uma coisa boa, não. Fim de padrão fitossanitário não é nada bom, até porque a gente sai de um mercado aí importante, que é organizado pela Organização Mundial do Comércio. A priori, é uma discussão que tem que vir um pouquinho mais bem trabalhada. Eu tenho medo dessas medidas tomadas, que eu digo de modo emocional. Sim. De modo emocional. Ok. Nataline, a Adriana Mesquita, no Facebook, quer saber, como médico, na sua experiência como médico, como explicar o infarto que matou ontem João Paulo Diniz, um atleta de 58 anos de idade. O infarto, ele cada vez ele está atingindo pessoas mais jovens, não é? E inesperado, não é? Porque o infarto tem fatores que são... o principal fator do infarto é o estresse, né? É o estresse que a vida nos coloca, e ele não escolhe rico nem pobre, jovem nem velho, ele vem e entope a coronária e mata a pessoa. Então, é claro, está associado aos hábitos alimentares, né, ao fumo e ao sedentarismo. No caso, sedentarismo, a pessoa não tinha, né, mas com certeza ele vivia um estresse muito grande de vida, com certeza. E foi isso que causou a morte dele através desse infarto fulminante. Outras pessoas têm sofrido isso. Esses dias, em Goiás, o filho do governador também foi diagnosticado, morreu por causa de um infarto, também uma pessoa jovem, de 40 e poucos anos. Cada vez está ficando mais frequente isso, infelizmente. Alice Gouveia está no YouTube. Luiz Fernando, por que os paulistanos usufruem tão pouco de suas ruas e espaços públicos? Medo da violência ou outros motivos? Pergunta da Alice Gouveia. Muitas ruas de São Paulo não são muito acolhedoras aos pedestres e às pessoas que circulam pela cidade. Mas dependendo de onde você circula, você vê muitas pessoas na rua. Então, a gente tem que ter uma política pública para as cidades, para as pessoas, né? Cidades para pessoas. E aí a gente tem várias formas de intervir na cidade para que ela acolha de forma adequada os vários tipos de usuário, que a gente possa estar desfrutando do espaço público, não só para ir do ponto A ao B, mas também para permanecer no espaço, também aproveitando ele com segurança e com qualidade de espaço público. Então, isso envolve desenho urbano, isso envolve política pública para intervir nos espaços, isso envolve entender o espaço para que ele pode fazer a vida urbana das pessoas ser mais adequada, mais agradável. Faltando 2 minutos para 1h, vamos colocar um ponto final aqui nessa nossa edição do programa Gente que Fala, de segunda-feira. Pessoal, agradecimento em nome de toda a nossa equipe pela presença de vocês, por essa conversa. Gilberto Natalini, doutor Gilberto Natalini, médico, ambientalista, ex-vereador paulistano, doutor Pedro Horta, advogado, professor, palestrante, Luiz Fernando Vilaça Meyer,
arquiteto, urbanista, diretor de operações do Instituto Cordial, e o Ricardo Godoy, executivo, CEO e fundador da Sul TV. O programa Gente que Fala é uma realização da ABECOM, no apoio técnico na AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV, a direção-geral do Alberto Luchetti. Você do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Faltando 1 minuto para 1 da tarde, a gente volta a se falar amanhã a partir do meio-dia. Tchau, tchau.